Salve, salve a todos, brasileiros e brasileiras! O mês de setembro é um período muito especial para todos nós. Isso porque celebramos a independência do Brasil. E você sabe que existe uma entidade que foi fundamental para o sucesso dessa emancipação, a emergente maçonaria brasileira. É muito interessante a gente observar que essa entidade, que sempre cultuou valores milenares, muito tradicionais da civilização, em certos momentos assumiu uma postura não tão conservadora, reacionária, como era de se esperar. Essa ordem, essa entidade, teve uma postura revolucionária, progressista, liberal. Não, vamos ali ajudar a dar uma chacoalhada nesse establishment, mudar o status quo, trincar as colunas de suporte da sociedade. Cientes desse perfil um pouco ambíguo, paradoxal, a pergunta essencial, fundamental que surge agora no século XXI e que está na ordem do dia do nosso vídeo de hoje é: qual é o papel da maçonaria agora na contemporaneidade, quando vivenciamos em alguns países tempos um pouco turbulentos, de incertezas, de muita inquietação? Antes de começarmos a ordem do dia, peço a todos que gentilmente se inscrevam em nosso canal. O nosso espaço é um dos poucos dedicado exclusivamente às questões simbólicas da existência. Estamos nesse momento crescendo muito, por isso a nossa parceria é fundamental, inclusive também para que você não perca os próximos conteúdos que nós vamos publicar sempre com essa temática. Muito obrigado! A primeira possibilidade de atuação, hipótese, é aquela que diz que devemos seguir o exemplo de José Bonifácio, Gonçalves Ledo, Dom Pedro I, George Washington, Simão Bolívar e tantos outros que conduziram a ordem maçônica como um dos elementos integrantes dos tijolinhos, das engrenagens que causaram as grandes revoluções no passado. Nessa perspectiva, os maçons devem organizar reuniões, fazer manifestações, pressionar as forças vivas da comunidade, tentando ali atuar diretamente nos movimentos. A maçonaria não deve ficar restrita, fechada em seus templos, realizando apenas seus trabalhos ritualísticos, lendo ali suas cartilhas, utilizando aqueles paramentos, aquela estética toda. Não adianta você estar fechado ali no seu mundo hermético, enquanto o resto do universo está, digamos, pegando fogo, está uma tensão muito grande, uma crise institucional. Então não faz o menor sentido, uma coerência você ficar ali e reunir homens livres de bons costumes, com excepcionais boas intenções, com potencial para agir efetivamente no mundo tangível, concreto, ficar ali só prestando homenagens a certas situações, condições, alguns elementos arcanos do passado, se depois talvez nem exista uma realidade institucional mínima satisfatória para a própria maçonaria sobreviver. Então, se tudo mudar para muito pior, é capaz até que a maçonaria também tenha que desaparecer nessas turbulências, porque os homens de bem, os homens de boa índole e caráter se omitiram durante aqueles momentos em que ainda era possível reverter essa situação, que nessa visão não seria adequada. A gente vê muito isso em momentos históricos, na ascensão de regimes totalitários, de ideologias, que depois, pela análise e perspectiva histórica, foi constatado que não eram aquelas que preservavam a ética, os grandes valores, no nosso caso aqui do Ocidente, judaico-cristãos, que a gente tanto luta e defende. Então, meus caros, nessa primeira opção ou caminho, os maçons sim têm que ir para o chão de asfalto das ruas, para as fábricas, praças,
ombro a ombro com a população, usar os paramentos ali em desfiles, expor a sua face para a sociedade de maneira mais ostensiva, dinâmica, levar a sua marca ali para todos, seus valores, porque se não acontecer isso, os maus vão conseguir dominar a cena sociopolítica. Se você acha que a maçonaria deve ter essa postura, essa face um pouco mais agitada, um pouco mais algo desse tipo, responda aqui, comente, fale, não, eu acho que sim, a maçonaria não pode ficar sentada em berço esplêndido lá, esperando que as coisas se resolvam, sem arregaçar a manga. Vamos lá, avental na rua, todo mundo marcha junto, vamos pressionar as autoridades, fazer campanha na mídia, internet, porque é esse o papel da maçonaria em momentos de crise, em momentos de eventuais tumultos e transtornos. A segunda proposta de forma de lidar com essa questão é sim trabalhar efetivamente para que tudo se resolva, para que as transformações positivas, saudáveis ocorram, mas não de uma forma muito ostensiva, expondo a entidade, expondo também os indivíduos, os componentes desse grupo. Isso não é adequado e não é também produtivo, prudente e não traz bons frutos também. Então o ideal é o trabalho político no tete-a-tete, tipo mineirinho ali, pode fazer manifestos públicos, cartas abertas, estabelecer ali um landmark, protestar, criticar, mas sempre de uma forma suave, light, soft, porque isso é o que realmente traz resultados efetivos. É aquela história, qualquer político início de carreira sabe que as maiores questões, as mais complexas, são resolvidas ali nos bastidores, no tete-a-tete, discretamente. Não é necessário essa ampla divulgação marqueteira, midiática, que muitas vezes é feita por pessoas que querem catapultar a sua própria carreira, a sua própria condição ali, social, econômica, política, seja o que for. Mantém-se os trabalhos em tempo e também exterioriza-se, tenta-se uma articulação com as forças vivas da sociedade, sem grande alarde, estardalhaço ali, porque isso não vai dar certo. Se você acha que essa forma um pouco mais tranquila e serena de ativismo nessas situações é adequada, peço que comente aqui. A terceira face é aquela que defende a ideia de que os maçons não devem, de forma alguma, se intrometer nesse tipo de situação. Nada de ficar querendo interferir nas transformações, mudanças, nas turbulências, tempestades do mundo lá fora. Isso não diz respeito à atuação, à postura maçônica em si. A primeira razão para essa não interferência, seja dos maçons em grupo, seja das lojas ou até das entidades representativas com alguma vertente A, B ou C, é que existem indivíduos ali dentro da maçonaria que têm tendências políticas e ideológicas díspares, distintas, diferentes. Salve a democracia, salve a liberdade de pensamento, todos são iguais de acordo com as suas diferenças. Mesmo na questão da independência do Brasil, existiam muitas lojas e maçons que eram monarquistas. No caso dos Estados Unidos, também existiam maçons confederados. Segunda razão diz respeito aos landmarks, regulamentos e leis mais antigas. Existe uma regra na maçonaria que impede que os maçons debatam assuntos políticos e religiosos durante seus trabalhos. Aí alguém pode falar, mas isso restringe esse tipo de manifestação de assunto somente nas 4 linhas dos templos, das colunas. Mas nós temos que entender essas regras também no seu viés subliminar, nas entrelinhas. Na verdade, talvez, o que os antigos mestres estavam dizendo é que os maçons devem se abster desse tipo de debate, de embate. Não é salutar para ele. Cuidado quando você começar a tomar muito partido de grupos distintos que combatem entre si por razões muitas vezes nebulosas, razões que a gente não conhece, não entende direito,
o que realmente está por trás da intenção, seja ela qual for. Um terceiro motivo também que recomenda essa certa passividade aparente da maçonaria nessas questões é que muitas vezes que a maçonaria se intrometeu em algum tipo de movimento que queria transformar o mundo de forma abrupta e efetiva, a maçonaria quebrou a cara. Veja no caso mesmo da independência do Brasil. O que o irmão Guatimozin fez, imperador, grão-mestre, quando ele assumiu o poder aqui do país emergente Brasil? Fechou a maçonaria. Tomar partido pode ser uma atitude um pouco imprudente e um pouco temerária. Uma outra justificativa que é deveras relevante e interessante tem a ver com aquele ditado que circula muito nas redes sociais, WhatsApp, né, que o pessoal gosta muito de ficar replicando mensagem, enfim, que diz assim: antes de querer mudar o mundo, arrume o seu quarto, porque primeiro nós temos que fazer um trabalho bem feito dentro de casa. A maçonaria é uma escola de vida que tem por missão forjar, lapidar o caráter dos seus integrantes. E depois, dali 5, 10 séculos talvez, esses indivíduos vão conseguir também transformar a sociedade em um mundo melhor. Essa é a certeza de uma vida futura mais justa e digna. Só que o sucesso desse projeto pedagógico, da aplicação dessa gramática maçônica, só é possível se ela for muito bem realizada. Em outras palavras, primeiro, sejamos bons maçons dedicados, e depois a gente pode até pensar em querer ter alguma atuação no mundo lá fora. Essa é a lição final que fica aqui como ensinamento após todas essas reflexões. E por essa razão é a opinião do canal. Essa última hipótese é a que faz mais sentido, é a mais sensata e legítima. Mas de qualquer modo, se você achar que a maçonaria deve ser mais panfletária, ir para a rua, seja qual for sua opinião, o espaço aqui é democrático. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu comentário, dê um like também se possível. Grande abraço, muito obrigado.